Atualmente sou proprietário de um restaurante com a minha esposa, mas na minha juventude fui entregador de pizza por 5 anos, no mesmo restaurante pertencente a uma franquia. Trabalhava à tarde e à noite, pois o restaurante fechava às 11. Recebíamos os últimos pedidos às 10h30. Após esse horário não aceitávamos mais pedidos de entrega em domicílio. Certa ocasião, lembro que já eram quase 10h30 e o restaurante recebeu uma ligação para fazer um pedido de entrega. Era um pouco longe, então meu colega disse à pessoa que naquele horário era impossível entregar no endereço. A pessoa rebateu dizendo que daria uma boa gorjeta. Então meu companheiro me contou isso tranquilamente, me dizendo que a decisão era minha. E claro que aceitei porque precisava do dinheiro. Assim que saiu o pedido, saí em direção à casa, que por sinal ficava bem longe do local. Era em uma área rural na periferia da cidade. Naquela época não tínhamos GPS nem os celulares que temos hoje em dia. Estou lhe dizendo agora, mas isso aconteceu em 2004. Então tínhamos que encontrar os endereços olhando os nomes e números das ruas. Pois bem, já estava escuro e nem todas as ruas ou casas estavam iluminadas. Então eu me perdi. Andei bastante para encontrar o endereço. E numa dessas desci uma ruazinha, muito solitária. De um lado havia um grande terreno baldio cheio de árvores e galhos. Do outro lado ficavam os fundos das casas da rua seguinte. Eu ia bem devagar na moto porque procurava os nomes das ruas. Enquanto dirigia por aquela rua, percebi que minha moto começou a falhar. Fui diminuindo a velocidade aos poucos, até parar completamente, o que era extremamente estranho, já que aquela moto era quase nova. Tinham acabado de comprá-la para a pizzaria, pois as outras já eram bem velhas. Então me pareceu muito estranho. Eu ia ligar para a agência para avisar o ocorrido, mas então vi alguém passando na minha frente. Foi se aproximando aos poucos, mas não consegui ver bem porque estava contra a luz. Ele caminhou devagar e como se estivesse instável. A princípio pensei que ele fosse um bêbado, mas quando ele se aproximou percebi que era um jovem mais ou menos da minha idade. Ele caminhou em minha direção sem parar e de repente me disse: "Não ande nessa moto." Depois disso ele continuou caminhando em direção à montanha. Entrou no mato e eu o perdi de vista. Fiquei com um pouco de medo porque no começo pensei que ele iria fazer algo de ruim contra mim. Mas depois disso meu único pensamento foi que talvez ele tivesse consumido algum tipo de droga e por isso estava falando de forma incoerente assim. Enfim, peguei meu telefone para ligar para o local, mas depois ouvi alguém gritar 2 vezes: "Meu jovem!" Quando me virei, vi que era um homem idoso que arrastava uma carroça de cachorro-quente. Ele se aproximou de mim e disse: "Você deve sair daqui. Aquele jovem que você viu há pouco. Um carro o atropelou nesta mesma rua enquanto ele andava de moto. Primeiro sua moto começa a falhar e então o menino aparece para quem quer que seja." Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. Eu não sabia se ele estava me dizendo a verdade ou não, mas fiquei com medo mesmo assim. Eu só queria sair de lá imediatamente. O homem continuou empurrando seu carrinho por toda aquela rua, até que eu o perdi de vista. E nesse momento meu chefe me ligou, me repreendeu porque a cliente reclamou que já havia passado mais de meia hora e sua pizza não havia chegado. Eu estava explicando a ele o que havia acontecido comigo, mas ele não acreditou. Ele disse que as motos eram novas e estavam em excelentes condições. Assim que pude, saí de lá o mais rápido possível e finalmente consegui encontrar o endereço. Cheguei e toquei a campainha. Fiquei um pouco nervoso porque a cliente iria reclamar, mas foi o oposto. Uma senhora muito gentil abriu a porta para mim. Quando expliquei que estava perdido, respondeu com um sorriso que não havia problema, que ainda me daria a gorjeta. Enquanto a senhora tirava o dinheiro da bolsa, não pude deixar de lhe contar o incidente que tinha acabado de acontecer comigo naquela rua. Ela me olhou muito séria e me ouviu com atenção. Ela me contou que o fato do motociclista que foi atropelado ali era verdade e que outras pessoas o haviam visto. O que mais chamou a atenção dela foi quando contei a ela sobre aquele homem do carrinho de cachorro-quente, que foi quem me contou aquela história. Ela me perguntou como era o homem.
Descrevi-o porque me lembrava muito bem do seu rosto, e algo muito peculiar era que o homem era muito baixo. A senhora olhou para mim e me disse: "O nome dele é Rafa, muito conhecido aqui no bairro pela sua comida, mas faleceu há 2 semanas. Já não sabia se ria ou fugia daquele lugar." Não me lembro bem da minha reação, mas quando a senhora viu minha cara depois de me contar isso, ela me deu uma dica muito boa e me disse para voltar e tomar muito cuidado. Voltei ao local completamente surpreso. Queria contar ao meu chefe que já estava fechando, mas não pude. Simplesmente fui para casa com muito medo e não dormi naquela noite. Lembro que depois disso não quis mais aceitar encomendas tão distantes quando já estava escuro. Dei qualquer desculpa para que outra pessoa fosse, para que eu não precisasse ir, até que finalmente consegui largar aquele emprego. E embora muitos anos tenham se passado, juro que ainda me lembro daquela noite como se fosse hoje.